Bom, vou pedir a todos que possam abrir as suas Bíblias em dois textos. O primeiro é o texto que temos como orientação, que fica em Isaías 49, versículo 25, na parte B. Amém? Um versículo que acredito eu que tem sido muito compartilhado aqui com vocês. Isaías 49, versículo 25, na parte B. Amém? Podemos ler? Amém? Que diz assim: eu contenderei com os que contenderem contigo, e os teus filhos salvarei. Eu vou repetir, e eu peço que você leia e preste muita atenção nessas palavras. Foram palavras do Senhor dizendo: eu contenderei com os que contendam contigo, e os teus filhos salvarei. Agora eu vou pedir gentilmente que você vá para o livro de Mateus. Nós vamos ler um texto anexo que vai ajudar a compreender um pouco mais o texto de Isaías. Mateus capítulo 5. Eu não sei se os pregadores que me antecederam se utilizaram desse texto, mas esse foi o texto o qual o Senhor colocou no meu coração. Se algum deles tiverem já trabalhado, que bom, porque o Senhor só vai vir a confirmar aquilo que ele já disse anteriormente. Mateus capítulo 15, versículo 21. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 28, que fala sobre a mulher cananeia. Que diz assim, versículo 21. E, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, ou seja, daquela região, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ou seja, Senhor, dispensa logo ela. Manda ela embora, porque ela está vindo atrás da gente gritando. Esse é o sentido aqui desse versículo. 24. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. E desde aquela hora a filha dela ficou sã. Eu sei que a pastora Betânia gentilmente já orou por mim, mas agora eu gostaria de orar com vocês e por vocês. Eu gostaria de, como em um ato profético, que você gentilmente deixasse a sua Bíblia no banco e a partir de agora colocasse uma mão no seu coração e uma mão na sua mente. A mão no coração representa a emoção, a mão na mente representa o raciocínio, a maturidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitas pessoas que têm maturidade, mas infelizmente não têm maturidade emocional para fazer aquilo que o Senhor determinou. Tem outras que já
tem maturidade emocional, mas não tem racional. E hoje é um dia qual o Senhor te trouxe aqui para nivelar o seu entendimento com o seu emocional, para que você possa exatamente agir da forma que Deus quer, para que Ele possa agir na sua vida, para que Ele possa trabalhar na sua vida. Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Jesus Cristo de Nazaré, eu quero te entregar agora, ó Deus, os meus irmãos, eu quero te entregar agora as minhas irmãs, que nesta noite, ó Deus, se propuseram estar na tua casa, buscando a tua face, se alimentando da tua palavra. Então, ó Deus, nesta noite eu te peço, toca nos corações, toca nas mentes, ó Deus, e que a partir deste momento possa haver um nivelamento, ó Deus, um nivelamento do emocional com o racional, que nesta noite, ó Deus, sejamos capazes de entender aquilo que o Senhor reservou para todos nós nesta noite, chamada hoje, em nome de Jesus. Senta aplaudindo o nome do Senhor, meus irmãos. Aleluias! Aleluias! Meus irmãos, o tema dessa campanha é um tema muito relevante. Mães de joelhos, filhos de... Mães de joelhos, filhos de... Só que esse título, na verdade, embora seja muito vigoroso, muito forte, é um título que eu diria que talvez sobrecarrega um pouco mais as mulheres. Porque a responsabilidade de orar, a responsabilidade de cobrir os filhos em oração não é apenas das mulheres, mas também dos pais, dos homens. E é muito bom que hoje tenhamos homens aqui, para que justamente as responsabilidades sejam divididas. A gente vê, inclusive, na própria palavra de Deus, que alguns homens se disponibilizaram a clamar pelos seus filhos. Jairo foi um. Sua filha estava em casa, adoecida. Sua filha estava em casa, prestes a morrer. Mas ele deixou tudo em casa e foi ao encontro de Jesus. Ele simplesmente se dobrou diante de Jesus, clamou a Jesus, clamando: Senhor, vá à minha casa, porque a minha filha está muito adoentada. E Jesus foi com ele. Nós já sabemos muito bem dessa história, né? No caminho, alguns vêm ao encontro de Jairo e dizem: Jairo, não perturbe mais o mestre, porque a sua filha já morreu. E Jesus vira para ele e diz: creia somente, apenas creia. E se você veio buscar uma resposta de Deus, em menos de 5 minutos de ministração, o Senhor já está te respondendo. Ele está dizendo: creia somente, creia somente. Eu não sei o problema que você está passando em casa, eu não sei o problema que você está passando com seus filhos, com a sua família, mas hoje a palavra do Senhor é: creia somente, creia. Creia. A vida do cristão é pautada em fé, e a fé serve para que nós possamos crer. Crer no impossível. Pode baixar um pouquinho mais, meu irmão. Crer no impossível. Nós temos um outro episódio que está lá em João 4, onde o servo do rei, com seu filho também enfermo, ele vai até o encontro de Jesus, clamando: Senhor, meu filho está morrendo. E Jesus libera, de igual modo, uma palavra. Jesus nem vai à casa dele, Jesus simplesmente libera uma palavra de cura. E quando ele chega na casa dele, cerca de um dia depois, viajando, voltando para sua casa, os seus servos recepcionam ele dizendo: Senhor, o seu filho está salvo, está curado. E ele diz: a que horas isso aconteceu? E os servos dizem: na hora 7ª. E ele se recorda: foi exatamente quando o Senhor liberou uma palavra sobre ele. E eu quero dizer, a palavra de Jesus tem poder. A palavra de Jesus, a palavra de Deus tem poder. Por isso, basta que hoje simplesmente possamos crer. Creia somente. Então veja que a responsabilidade é dividida. Não apenas sobrecarregando as mulheres, mas também dada aos homens. Mas nós não podemos negligenciar a informação de que sobre as mulheres Deus deu uma capacidade maior, muito maior do que a dos homens.
Não é verdade? A gente tira de letra aí a questão de uma enfermidade. Quando um homem está enfermo, o homem já, por qualquer gripe, ele já fica logo de cama. A mulher não, a mulher levanta, ela arruma a casa, bota a roupa para lavar, coloca as crianças para a escola e faz isso, faz aquilo, tudo doente. E o homem não, o homem deu uma dor de cabeça, parece que a vida do homem já para. Então Deus, ele tem sim um cuidado com as mulheres, e esse cuidado que ele tem com as mulheres é dando a elas muitas das vezes uma força muito maior do que a que ele deu de certa forma para os homens. E isso a gente vê aqui na vida dessa mulher cananeia. A gente aprende muita coisa com essa mulher. Se eu pudesse justamente atrelar uma imagem de um personagem ao tema desta noite, eu justamente daria a essa mulher cananeia. Por quê? Porque ela veio se humilhar, ela veio implorar, ela veio interceder, ela veio rogar a Jesus pela sua filha, que estava completamente endemoniada. E quando ela chega diante de Jesus, que nós já bem vimos, ela o adora, ela se prostra, ela se humilha. Porque quando a gente fala mãe de joelho, não é apenas a questão da mãe estar orando. É a mãe estar se humilhando pelo seu filho. É a mãe estar se abrindo, se rasgando pelo seu filho. É a mãe dizendo: Senhor, eu estou clamando, não é por mim, é por ele, é por ela. Senhor, eu estou aqui te suplicando, não é por mim, é por ela. Senhor, eu estou aqui chorando aos seus pés, não é por mim, é por ela. E foi exatamente isso que essa mulher aqui fez. Aleluia. Ela não foi clamar por ela. Ela foi clamar pela filha que estava endemoniada. Eu não sei o estado que o seu filho ou a sua filha possam estar. Se seria um caso espiritual, um caso de enfermidade, um caso social, financeiro. Talvez o seu filho e a sua filha estejam desempregados. Talvez o seu filho ou a sua filha estejam passando por problemas conjugais. Eu não sei, mas eu preciso te dizer: creia somente. Porque hoje a sua vinda aqui não foi em vão. O Senhor te trouxe aqui para justamente falar com você e através de você abençoar a sua casa. A palavra diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Quando ela diz Senhor, eu não sei se você está acompanhando na sua Bíblia, mas esse Senhor, ele está com S maiúsculo. Quando nós vemos essa expressão Senhor ou Deus com a primeira letra maiúscula, isso aponta para a soberania. Isso aponta para o reconhecimento daquele que está falando, para aquele com quem se está falando. Então, quando ela diz Senhor, e a palavra diz que esse Senhor é com S maiúsculo, é uma atitude de reconhecimento. Ela estava dizendo: eu reconheço quem tu és. Eu reconheço o seu poderio. Eu reconheço que o Senhor tem poder para mudar a história que a minha filha está passando. Eu reconheço que o Senhor tem autoridade. Eu reconheço que o Senhor é filho de Deus. Eu reconheço que toda autoridade em cima e embaixo da terra foi dada em seu nome. E é por isso que eu venho a ti clamando: tem misericórdia, tem compaixão, porque a minha filha está endemoniada. Mais uma vez eu peço desculpas pela voz, tá, pessoal? Minha voz está bem cruel, mas vamos que vamos, amém? Nem que eu saia mudo daqui, mas eu entrego a mensagem. Meus irmãos, essa mulher era cananeia. Por ser uma mulher cananeia, ela era uma mulher pagã. Uma mulher que adorava Baal, uma mulher que adorava Moloque, uma mulher que a sua cultura era completamente pagã. Eles não acreditavam em Deus. Só que aqui ela deixa todos os seus deuses em casa e vai recorrer àquele que tem todo o poder. Eu consigo conjecturar que até ela chegar a esse ponto, ela recorreu a Moloque.
Mas Moloque não fez nada. Eu consigo conjecturar que até ela chegar a esse ponto de ir até Jesus, ela recorreu a Baal. Mas Baal também não fez nada. Porque nenhum deles tinha ou tem poder para fazer algo do tipo. Algo que só Jesus tinha poder. Só que depois dela ter investido todas as suas possibilidades, ela se recorda: Jesus tem poder. Eu já ouvi falar que ele curou, eu já ouvi falar que ele libertou, eu já ouvi falar que ele ressuscitou, eu já ouvi falar que ele fez e aconteceu, então eu vou ao encontro dele. Só que ela tem um entendimento, ela tem a maturidade de entender: eu não posso chegar nele de qualquer maneira. Eu preciso chegar reconhecendo que ele é Senhor, reconhecendo que ele é soberano, reconhecendo que verdadeiramente ele pode todas as coisas. E esse é um dos direcionamentos que Deus está nos dando. Se você quer se aproximar de Deus, ele vai se aproximar de você também. A própria palavra do Senhor diz: aquele que se achega a ele, ele se achega a nós. Mas não podemos nos achegar de qualquer forma. Precisamos nos achegar reconhecendo que não somos nada e que ele é tudo. Não é sobre nós, é sobre ele. Não é apenas pelo fato de dependermos, é pelo fato dele ter poder para libertar, para restaurar e para curar. Então ela chega diante dele e dos discípulos e diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E aí eu lembro que certa vez um cego chamado Bartimeu fez um discurso, um clamor bem parecido, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. E talvez o que você precise hoje não é nem de ouro e nem de prata, mas sim da compaixão de Deus sobre a sua vida, mas sim da compaixão de Cristo sobre a sua vida. E eu vou reforçar o que eu disse aqui no começo da palavra: creia somente. Porque hoje é uma noite de visitação, é uma noite que o Senhor reservou para visitar não apenas a tua mente, o teu coração, mas também a tua casa. Então creia somente que enquanto você está aqui, o Senhor está lá. O Senhor está visitando o quarto, a sala, a cozinha, o banheiro. O Senhor está visitando aqueles que o Senhor deixou lá. Pastor Joy e todos os pregadores que passaram aqui disseram praticamente a mesma coisa, que Deus estava fazendo aqui e que Deus estava fazendo lá, que Deus estava fazendo aqui e que Deus estava fazendo lá. E que bom, porque é uma verdade. E o que vai fazer diferença nessa verdade é você crer. Porque enquanto você não crer, você vai entrar e sair por essas portas, virão milhares e milhares de pregadores, serão milhares e milhares de campanha, e a sua vida não vai mudar. Por quê? Falta de palavra? Não. Falta de fé. Nós precisamos crer. E essa mulher creu. Ela acreditou: ele tem poder. Ele pode resolver o meu problema. Só que aí no versículo 23 diz assim: mas ele, Jesus, não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. É muito triste, é muito triste, é muito decepcionante quando nós saímos da nossa casa numa noite como essa, fria, chuvosa, quando a gente gasta talvez o nosso último dinheirinho com o Uber, com a passagem, para virmos à igreja, participarmos da campanha, e o Senhor não responde. A gente sai daqui frustrado, a gente sai daqui decepcionado, a gente sai daqui até pior do que quando a gente entrou,
Porque a gente pensa, será que ele não me ouviu? Será que ele não está me vendo? Será que ele não está vendo a situação lá na minha casa? Será que ele não está vendo o meu esforço? Será que ele não está vendo que eu deixei tudo lá para vir ao encontro dele e ele não fala nada? Será que ele não está vendo que eu estou precisando, que eu estou clamando? Será que ele não está vendo? Esse é o pensamento que eu e que vocês têm. E eu me incluo porque não é porque eu estou pregando aqui que eu sou um super-homem, não. Eu também passo por esses questionamentos. Senhor, o Senhor não está vendo, Pai? Senhor, será que não estou clamando o suficiente para ter a sua resposta? Mas quando o Senhor ele fica em silêncio, meus irmãos, é justamente para testar ainda mais a nossa fé. É como se ele estivesse dizendo assim: será que é isso que você quer mesmo? Vamos ver se você está disposto a pagar o preço. Porque existem muitas pessoas que entram aqui dizendo Senhor, Senhor, e quando não ouvem a voz do Senhor, recorrem a outras possibilidades. Tem pessoas que vêm aqui e falam Senhor, Senhor, e quando o Senhor não responde, se desviam, desanimam, alegando que eu saí da igreja porque eu estava na igreja e o Senhor não fazia nada. Mas eu preciso dizer, até o silêncio de Deus é Ele trabalhando. O silêncio de Deus não é que Ele não esteja trabalhando na sua situação, Ele está trabalhando em você. Ele está fortalecendo a tua fé. Ele está segurando as suas mãos. Ele está te capacitando para que justamente, ainda que em silêncio, você seja capaz de se manter no caminho. Então ela clamou dizendo Senhor, filho de Davi, mas ele não respondeu nada. E para completar, os discípulos ainda vieram a Jesus dizendo, despede-a. Manda ela embora, que ela está vindo atrás da gente gritando. Ela está fazendo um escândalo. Manda logo ela embora. E o interessante é que quem fala para Jesus dispensar, mandar ela embora, são os discípulos. E isso acaba trazendo esse cenário para a nossa realidade. Onde nós muitas das vezes nos deparamos com irmãos que deveriam facilitar o nosso acesso a Jesus, mas acabam criando um abismo, acabam te afastando de Jesus. Irmãos que deveriam pegar a sua mão para te levantar, pegam a sua mão para te empurrar. E é isso que os discípulos fizeram aqui. Ao invés de dizerem, Jesus, ouve essa mulher. Jesus, ela está desesperada. Jesus, ela está clamando. Jesus, a filha dela está em casa. Jesus, ela está desesperada, ela não sabe o que fazer. Atende ela, ouve ela. Mas não, disseram, Jesus, despede. E é isso que nós temos vivido hoje. Pessoas querendo, sedentas por Jesus, mas os discípulos, os que estão em casa, os que estão dentro, gerando abismos, ao invés de gerarem pontes. É uma triste realidade, mas é uma realidade. E daí eles dizem, despede, que ela vem aí gritando atrás de nós. E no versículo 24 ele diz, e ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui era Jesus dizendo, ela é uma cananeia, ela não é uma judia, ela não é uma judia. Eu vim para os judeus, eu não vim para os gentios, eu não vim para aqueles que não são da casa de Israel. Conjecturando, para que vocês entendam, foi exatamente isso que Jesus disse. Embora ele soubesse que em algum momento a graça seria transbordada a todos. Mas aqui ele ainda precisava manter a pose.
Aqui Jesus ainda precisava manter o plano, porque a graça seria transbordada, mas ainda não era o momento. A graça iria alcançar os gentios, iria alcançar os samaritanos, iria alcançar os gregos, os romanos, os persas, os egípcios, iria alcançar a todos, inclusive os brasileiros, aleluia! Mas até então ainda não era tempo. Então Jesus diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que aí no versículo 25, ela chega, adora ele e diz, Senhor, socorre-me. Em outras palavras, ela dizendo, eu sei que eu não sou judia. Eu sei que até hoje o meu caminhar, o meu estilo de vida não corresponde àqueles às quais o Senhor foi enviado, mas olha para mim com graça, olha para mim com misericórdia, socorre-me. E o interessante é que ela diz socorre-me, mas o socorro não era diretamente para ela, era para a filha. E isso demonstra o amor de uma mãe, o amor de um pai, mas hoje estamos falando mais necessariamente de uma mãe, porque se um dos seus filhos passa por algum mal, esse mal parece que é duplicado sobre a mãe. Se o filho sente uma dor de cabeça e ela não consegue resolver, parece que ela sente uma dor de cabeça ainda maior. Se ela vê um filho chorando, ela sem saber o motivo, ela sente aquela angústia de um tamanho completamente desproporcional. É a natureza da mulher. Deus as fez assim, mas Deus também as fez forte. E nós vemos isso aqui na vida dessa cananeia. Ela não era judia, mas ela estava duelando, ela estava de joelhos, ela estava clamando, ela estava se humilhando para Jesus, para que Jesus pudesse intervir sobre a sua filha. E ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Quando Jesus disse não é bom pegar dos pães dos filhos, era ele falando sobre o povo judeu. Tudo aquilo que Jesus até então veio para fazer para o povo judeu e não para os gentios. E quando ele diz que não é bom pegar o pão e deitá-los aos cachorrinhos, é porque essa era a forma que os judeus se referiam aos gentios, chamando eles muitas das vezes de cachorros. Só que Jesus ainda pega leve, cachorrinhos. Porque cachorrinhos traz ainda uma afeição, trata ainda com carinho. E daí então ela diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Pela terceira vez, ela indaga Jesus. Perceba que quando ela clama a primeira vez, Jesus não responde, mas ela não desiste. Perceba que quando Jesus fala, ela vai lá e diz, Senhor, socorre-me. E Jesus simplesmente dá um discurso dizendo, eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Mas ela não desiste. Aleluia. E daí Jesus diz, não é bom pegar os pães e dar para os cachorros, os pães para os filhos. E daí ela diz, mas até os cães comem das migalhas que caem. É ela, mais uma vez, reconhecendo a soberania de Jesus, a soberania daquilo que estava sobre Jesus, dizendo, Senhor, o Senhor é tão poderoso que ainda que o Senhor não me dê o pão completo, ainda que o Senhor me dê apenas migalhas, eu serei abençoada. Eu serei abençoada. E muitas pessoas querem visar o pão todo, mas o milagre, o poder, não está no que ele necessariamente dá, mas sim nele, porque o poder está nele. Então ela diz, o Senhor também sabe que os cachorrinhos comem das migalhas dos pães. Ela dizendo, Senhor, o que o Senhor puder fazer já vai mudar o cenário da vida da minha filha. Não precisa fazer muito. Não precisa abrir o mar vermelho. Não precisa fazer o fogo descer cair do céu. Fogo descer dos céus. Não precisa. O Senhor pode me dar uma migalha do seu poder.
Porque até uma migalha do seu poder tem poder suficiente para causar um estrondo de milagres na minha vida. Aleluias! Então ele responde e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito contigo como tu desejas. Jesus aqui, ele elogia a fé daquela mulher. Jesus elogia a fé daquela mulher que não era judia. Jesus elogia a fé daquela mulher cananeia, daquela mulher pagã. Jesus elogia. Por quê? Porque para ter fé, precisamos apenas crer que Ele existe. Quantos estão aqui, mas não creem que Ele pode fazer? Creem que pode fazer na vida de A e de B, mas não creem que Deus pode fazer na sua vida. E Deus diz para ela: grande é a tua fé. E eu lembro quando Jesus se deparou com aquele centurião, o centurião veio pedindo a cura para o seu servo, e Jesus disse: vamos lá. E ele diz: não, Jesus, não precisa ir, porque eu não sou digno que entres em minha casa. Era o centurião dizendo: eu sou um grego, eu não sou um judeu, eu não sou digno que o Senhor vá à minha casa. Porém, eu creio tanto no teu poder, eu creio tanto que o Senhor é filho de Deus, eu creio tanto que o Senhor é tão soberano, que se o Senhor emitir uma ordem, ele será curado. E assim aconteceu, a ponto de Jesus dizer: em toda Israel eu nunca vi tamanha fé. Era Jesus elogiando a fé de um gentil. Jesus nunca elogiou a fé de um judeu. Muito pelo contrário. Quando Pedro, o judeu, estava afundando, ele disse: homem de pouca fé. No meio do vendaval, no meio do mar, quando os discípulos acordaram Jesus levanta e diz: homens de pequena fé. Mas quando se depara com o centurião, ou quando se depara com a cananeia, ele diz: grande é a tua fé. E a minha oração é que Deus possa olhar para mim, Deus possa olhar para cada um de vocês nessa noite e possa dizer: grande é a tua fé. Aleluias, aleluias, seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Então, o que nós aprendemos com essa mulher cananeia? Primeiro, a reconhecer a soberania de Deus, a nos aproximarmos dele, reconhecendo quem ele é. Somente reconhecendo quem ele é que nós saberemos quem nós somos em Deus. Certa vez, quando Pedro se deparou pela primeira vez com Jesus, ele disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. É isso que o Evangelho faz. Quando você tem o real conhecimento do Evangelho, ao invés de você crescer, você diminui. Porque você entende que o grande aqui não é você, é Ele. Quem tem poder aqui não é você, é Ele. Quem tem autoridade aqui não é você, é Ele. E tudo aquilo que Ele faz na minha e na sua vida não é por merecimento, é por graça, é por misericórdia, é por amor e é porque Ele tem poder. Então, uma das primeiras lições é reconhecer o poderio do Senhor. A segunda lição é não dar valor demais ao silêncio de Deus. Não se desesperar com o silêncio de Deus. Porque no silêncio dele, como eu já bem disse aqui, pode ser que ele não esteja trabalhando na sua situação, mas ele está trabalhando na sua vida. Ele está te fortalecendo, ele está te mantendo de pé, porque você está andando, você está dizendo: eu não estou ouvindo, Senhor, eu não estou te ouvindo, Senhor, fala comigo. E você nem percebe que à medida que você vai questionando, à medida que você vai clamando, você está avançando. Ou seja, se você está avançando, é porque Deus está te fortalecendo. Aleluias! E a terceira delas é justamente saber quem você é e reconhecer que tudo aquilo que Ele faz por amor.
Reconhecer que tudo aquilo que ele faz, ele pode fazer até mais, mas se ele fizer pouco, já é suficiente. O povo no deserto queria um rodízio, mas ele deu pão de cada dia. Deu apenas o maná, que caía do céu diariamente. Muitas das vezes nós queremos abundância. Deus está dizendo, não, eu vou te abençoar no mínimo. Porque abundância, prosperidade, não é ter muito, mas é ter o necessário. Isso é prosperidade. Prosperidade não é eu ter um carro do ano. Prosperidade não é eu vir aqui pregar com uma roupa nova todas as vezes. Prosperidade não é eu simplesmente fazer... Não, prosperidade é eu ter o pão de cada dia na minha mesa de forma digna, de forma honesta, de forma que as pessoas possam olhar para a minha vida e dizer, passe o que passar, mas está sendo sustentado por Deus. Aleluias! Então olhe para esse texto, e eu termino aqui. Olhe para tudo isso que foi dito, que você vai passar a ter um entendimento maior sobre o texto, base para essa campanha. Isaías 49, 25, parte B, que diz, eu contenderei com os que contenderem contigo, e os teus filhos salvarei. Quem estava contendendo na casa dela eram os demônios. E ela foi buscar aquele que verdadeiramente poderia contender com eles. Então aqui era Jesus, em outras palavras, conjecturando, dizendo, não se preocupe. A partir de agora, eu vou pelejar a tua peleja. Eu vou guerrear a tua guerra. Porque você não pode, mas eu posso. Você veio no lugar certo, você veio na hora certa, e a partir de agora pode descansar. Porque quem vai começar a pelejar por você sou eu, o grande eu sou. Mas para que ele pegue a sua peleja, você precisa crer. Creia somente. Mas, pastor Joey, a situação lá em casa ainda está deplorável. Creia somente. Pastor Joey, eu não estou conseguindo dormir. Creia somente. Pastor Joey, eu não estou conseguindo trabalhar. Creia somente. Porque ele há de contender com os que contenderem contra ti. E assim, eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.